Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não vim aqui no canal falar alguma coisa com vocês, né? Que ultimamente a gente tem passado por tantas mudanças, por tantas dificuldades até mesmo na nossa vida, que a gente vai deixando algumas coisas de lado, a gente vai priorizando outras. E como pessoas e como cristão, a gente às vezes, como eu posso dizer, a gente às vezes fraqueja um pouco na fé, a gente acaba se desviando um pouquinho, mas o importante é sempre voltar para o nosso caminho. E hoje, o vídeo de hoje, na verdade, é de uma reflexão que eu estava tendo hoje pela manhã. Estava numa meditação com meu Deus, né? Estava lendo um pouquinho a Bíblia. E eu estava lendo alguns versículos de Timóteo e eu achei muito interessante vir falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Eu vou começar dando um breve resumo sobre o livro de Timóteo. O livro de Timóteo, como muitos livros do Novo Testamento, ele foi uma carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu para um colega dele, chamado Timóteo, que era sobre recomendações, que ele falava sobre o mundo cristão, sobre a pregação do evangelho, a propagação da palavra do Senhor. Então ele deu algumas orientações para Timóteo. Então é um livro muito bonito, é um livro muito interessante, é um livro muito que a gente entende muitas coisas, não somente como cristão, mas como pessoas. E assim, hoje em dia, não só hoje, sempre existiu jovens, isso aqui é um fato. Não é questão de fé, não. Até mesmo pessoas que não têm um conhecimento, assim, podemos dizer, mais religioso, ou uma fé, sabe que jovem sempre existiu, jovem sempre foi meio cabeça de vento. Eu sou jovem e eu posso afirmar isso. E acontece que nós, nessa nova geração, é uma geração da tecnologia. É uma geração que a gente está mais preocupados com likes, com engajamento, com curtidas. A gente está mais preocupado com encontrar um romance para a vida, encontrar uma carreira bem-sucedida, encontrar um curso que a gente se identifica, do que com os tesouros do céu. Na Bíblia mesmo fala que primeiro buscai o reino dos céus e o resto será acrescentado. Mas eu mesmo, como pessoa, gente, por muito tempo eu tentei seguir os meus próprios desejos, o meu próprio pensamento, e fui deixando Deus de lado, como segundo, terceiro, quarto, 10º plano em minha vida. Acabei que, uma forma ou outra, a gente acaba se afastando do que a gente tanto deseja, que é ter um relacionamento mais fundo com Deus, que é buscar Ele em espírito e em verdade. A gente acaba deixando Ele de lado. E nós jovens, Timóteo, ele era um jovem que estava iniciando a vida de pregação, iniciando a vida com Deus e tinha aquele fogo, aquele desejo de levar a palavra de Jesus a todos daquela geração. Não é muito diferente com a gente é jovem, a gente tem um espírito, a gente tem força. Só que a gente acaba colocando outras coisas em prioridade do que Deus. Gente, Deus que é o soberano, o Senhor de tudo que existiu, existe e existirá, fez o seu filho, o único filho que ele tinha, descer a essa terra, sofrer humilhação, sofrer açoites físico e o emocional dele, para que eu e você, a gente pudesse ter a oportunidade de sermos salvos perante a graça. E ainda assim a gente coloca telefone, Instagram. A gente coloca as meninas que gostam, eu também gosto, de K-pop, os nossos idols de K-pop, anime, deixa eu ver o que mais. Muitas pessoas têm esse pecado, um pecado muito forte, que é da prostituição. Acaba colocando a prostituição em primeiro lugar, a bebida, o álcool, as drogas. E Deus, que é o nosso Salvador, gente, onde Ele fica na sua vida? Vamos ler aqui Timóteo. Timóteo, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16, diz o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ler. Mas se vocês tiverem a Bíblia em mãos, ou até mesmo depois, se vocês quiserem analisar os versículos com a tradução que vocês têm da Bíblia, é até melhor. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até na chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente
nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem na sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si quanto aos que ouvem. O que a gente consegue entender com base nesse versículo? Paulo, ele alerta Timóteo pelo fato dele ser jovem. A gente às vezes tem vergonha. Ai, não, eu tenho vergonha, não vou fazer as coisas. Gente, eu sei, eu tenho 19, pode não parecer, mas eu tenho 19 anos. Eu sei como é que a gente sentir vergonha, a gente, ai, que cafona. Gente, eu tô falando jovem, mas é todos que estão vivos são jovens, tá? Jovens tanto de corpo quanto de espírito, todos nós aqui. A gente às vezes tem vergonha de falar de Jesus para aquela pessoa. Ou eu tenho vergonha de cantar na igreja, eu canto mal. Tenho vergonha de levar a palavra. Mas, gente, quanto mais a gente... Qual é o nosso dever como cristão? Não é levar a palavra do Senhor? Não é levar o advento? Não é levar o arrependimento? Levar a Deus em verdade, para as pessoas conhecerem a Ele e buscar a Ele. E a gente consiga promover o arrependimento, a melhora, a mudança nas pessoas através de Cristo. Não é esse o nosso dever? Então, para que a gente tem tanta vergonha de levar o amor? Deus, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é amor. Ele nos amou primeiro. Ele mandou seu Filho vir a esse mundo por amor a mim e a você. Um amor que é tão lindo, que é tão divino, que é tão maravilhoso, assim, eu não posso levar para as pessoas. Ai, Amanda, eu tenho vergonha, eu não sei o que dizer, eu não sei como falar, eu não sei como chegar nas pessoas, eu também não sei. Você acha que eu sou assim como eu sou na internet pessoalmente? Essa é uma garota tímida. Eu tenho vergonha de falar, eu não sei como dizer. Mas, antes de tudo, eu tenho fé no meu Deus. E se meu Deus falou pra mim, eu vou. Não sei como eu vou agir, não sei o que eu vou falar, como eu vou chegar nas pessoas, mas o ir, eu tô indo. Eu posso não ser a melhor. Muito pelo contrário, nós somos pecadores. A gente não mereceu o sacrifício de Jesus, a gente não mereceu nada. Até o sofrimento eterno é pouco. A gente merece mais do que o sofrimento eterno. Mas por amor, um amor que eu nunca experimentei antes, Ele morreu por mim e por você. E graças a esse amor, a gente tem a oportunidade de levar esse amor incrível para outras pessoas, a todos em nossa geração. A gente começa a falar de Deus no nosso coração. A gente lê a palavra, a gente tem uma vida em oração, porque a oração anda junto com a fé. Porque é impossível eu falar que eu amo a Deus se eu não buscar um relacionamento com Ele. É impossível falar que eu vou dar a minha vida à pregação do Evangelho se eu não buscar intimidade com Deus. A gente consegue intimidade orando, buscando, conversando, lendo a Bíblia, jejuando. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que se analisar, ver o que a gente tem que melhorar. Porque a gente tem... Eu tenho muita coisa pra melhorar, gente. Vocês acham que eu sou perfeitinha assim? Jamais. Jamais me bopur. Tenho muita coisa a melhorar. Sou uma pessoa ruim, gente. Todos nós aqui somos pessoas... Nossa! Mas o amor de Deus e a misericórdia que Ele tem é o que me sustenta. E é o que te tem que sustentar. Eu não sei o que acontece com a tua vida, cristão. Eu não sei as dificuldades que tu enfrenta. Eu não sei. Mas Deus sabe. Na Bíblia mesmo diz, nas Escrituras fala que a gente coloca sobre Jesus o nosso desânimo, a nossa tristeza, a nossa angústia. E Ele pega para si tudo que a gente deposita nele, para que a gente consiga ter nossa vida. Em momento algum, Deus falou que seria fácil. Nunca disse isso. Me prova aqui na Bíblia que Ele disse que seria fácil. Mas Ele prometeu que Ele ia estar com a gente. E é essa promessa que me abastece a minha fé. Porque eu sei que eu não tô sozinha. Tá difícil? Tá. Tá cansativo? Tá.
mas eu não tô só. Você não tá só. Eu até peço perdão, caso eu tenha toda hora coçar meu nariz, que eu tô com sinusite atacada. Aí quem tem sinusite sabe, fica os seios aqui da face tudo congestionado e aquele, não, horrível. Mas eu tô lendo aqui esse livro, que é Despertando um Exército de Oração. Muito bom, inclusive ele é do Guilherme Batista, que é esse autor bem aqui atrás. Eu tô na metade do livro. Não sei se dá pra aparecer direitinho, mas tô na metade dele. E é um livro muito interessante, que fala basicamente sobre o poder da oração na vida de todos. Na vida do cristão, na vida até das pessoas assim que não acreditam muito, mas que de vez em quando ora e busca Deus. A oração é a comunicação direta que a gente tem com o Senhor. Ai, Amanda, eu quero conversar diretamente com God, diretamente com Deus. Oração. Joelho no chão e muita oração. Para eu ter fé, para eu manter o meu relacionamento, eu preciso orar, eu preciso buscar, gente. Não tem negociação aqui. A oração é uma fonte tão incrível, porque vocês sabem que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele pode tudo, ele sabe tudo e ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E por ele saber de tudo, ele sabe da minha vida o que acontece, ele sabe até de quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Mas ele quer que eu, como filha, fale com ele. Entregue a minha vida a ele. A gente tem a liberdade de escolher, a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer fazer. Se eu quero ir por esse caminho, se eu quero ir por aquele outro, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo. Mas por eu ter esse livre-arbítrio, ele espera que a gente busque ele porque a gente quer. Porque a gente deseja ter um relacionamento com ele. E esse livro aqui é muito interessante porque fala muita coisa assim que eu acho muito importante, principalmente para nós jovens. E tem algumas partes desse livro que eu gostaria de destacar, que são assim, que eu achei muito, muito interessante. Muito, muito boas da gente entender e analisar a Deus como um todo. Vamos lá? Eu tô aqui no dia 10, que fala, o tema é como minha oração impacta o avivamento. E tem aqui uma parte que eu gostaria de destacar, que a gente foi criado com um propósito, que é ter um relacionamento com o Senhor. E que de fato é verdade. A gente foi criado com a essência de buscar algo que a gente não entende. Quando a gente, querendo ou não, a gente acaba se desviando um pouco da palavra do Senhor, eu mesmo como pessoa, eu tentava preencher um vazio que eu tinha com outras coisas, às vezes com adoração a outras pessoas, a internet, que a internet pega muita gente, a adoração à comida, não sei se é o seu caso, a bebida, a prostituição, porque a gente sente um vazio. Eu não tô falando isso como cristão, tô falando isso como pessoa, a gente sente alguma coisa incompleta. A gente às vezes tenta preencher esse vazio com amores, com riqueza, com bens materiais, com profissionalismo, mas sempre tem aquele aperto de tá faltando alguma coisa. E é só a gente, a gente vê, até no YouTube mesmo, que esse vídeo está sendo postado no YouTube, e vê que pessoas sempre estão buscando alguma coisa para preencher esse vazio. A gente vê vários testemunhos, várias pregações, várias pessoas que têm esse vazio que não sabem o que preencher. Mas é com Deus, a gente buscando, a gente nasce com a dependência em Deus. É impossível um peixe viver fora d'água. É impossível a gente viver sem respirar a palavra do Senhor. Em viver em constância com o nosso Deus. E é uma coisa assim tão maravilhosa quando a gente realmente para analisar que a gente precisa dele, mas ele sempre permanece lá. Me busca quem quer, eu tô aqui sempre. Aí às vezes a gente, eu não quero. Não quero. Eu tô aqui vivendo minha vida, vivendo meus amores, as minhas paixões, meus desejos. Eu quero Deus, rapaz. Eu na minha cara de que eu quero Deus, eu não quero Deus. E a gente vai viver nossa vida, nossa libertinagem. E depois a gente, não.
acho que Deus estava certo, ele tá ali, eu tô querendo ir pra ali. Mas é claro, cada um tem a sua vida, o seu entendimento. Todos nós procuramos o sentido para nossas vidas, algo que nos impulsione. Isso porque fomos criados com um propósito, que é termos um relacionamento com o Senhor. Consequentemente, nosso coração se voltará para aquilo dele deseja de dedicar nossas vidas em obediência a ele. Contudo, ainda existem muitas pessoas perdidas, sem saber o que fazer de suas vidas. Mesmo dentro das igrejas, só uma maneira de solucionar essa questão: passar tempo em oração. E ainda assim tem pessoas que não entendem o poder de oração. Nesse vídeo, a gente está falando sobre a questão de nós jovens, a gente levar a mensagem de ir buscar enquanto a gente tem tempo. Mas a oração é primordial, gente. A gente tem que apresentar as nossas coisas para o Senhor, a gente tem que apresentar os nossos desânimos, as nossas felicidades, as nossas preocupações, a gente tem que depositar nele a nossa vida, a nossa alegria. Ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Em 1 Timóteo ainda diz o seguinte: ele é bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Sabendo disso, sabendo o quão magnífico é Deus, o quão perfeito, o quão incrível é o nosso Senhor, cabe a nós buscá-lo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu tô gostando aqui de levar para vocês. Sei que faz muito tempo que eu não venho aqui, estava passando por algumas situações um pouco complicadas, pessoal mesmo da minha vida. Mas é isso. Em breve pretendo postar mais coisas, né, na nossa eterna caminhada com Deus. E se vocês tiverem alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. E qualquer coisa, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais pra gente ter uma conversinha. E é isso, meus amores. Um grande beijo para todos e fiquem em paz.